Ó, eu aqui, outra vez. Vocês acharam que esse livro é de mim, né? Então, segundo bimestre já, e nós estamos aqui. Meus queridos, matemática tá aqui, ó. Vamos trabalhar frações, que é muito legal. Trabalhar fração é muito bacana. Pena que nós não estamos em sala de aula, porque em sala de aula seria muito melhor. Mas, enquanto nós não podemos ir para a escola ainda, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos continuar? Vamos lá. Frações. Frações é muito legal, porque nós vamos aprender a fracionar as coisas, né? A de um todo, fracionar, cortar em pedaços. Então é muito bacana isso. E agora nós vamos assistir a um vídeo que vai falar bastante sobre o que é a fração e como que surgiu a fração, a história da fração. Então presta bem atenção nesse vídeo que vai passar agora e já já nós vamos conversar, tá bom? Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de fração. Você já percebeu que trabalha com frações todos os dias? Quando você vai dividir um bolo entre seus amigos, falar que horas são para alguém ou pagar uma conta no supermercado, são apenas alguns exemplos de como o uso de frações faz parte do nosso cotidiano. As frações surgiram justamente devido à necessidade de as pessoas representarem partes de um todo, as famosas quantias quebradas, como costumamos dizer. No Antigo Egito, as terras próximas ao rio Nilo ficavam muito férteis após o período das cheias. Para dividir os lotes de plantação, os agrimensores utilizavam uma corda que tinha uma unidade de medida marcada. Eles então verificavam quantas vezes aquela unidade de medida cabia no perímetro do terreno. Porém, na maioria das vezes, a medida não dava uma quantidade exata da unidade de medida da corda. Com isso, foi necessário desenvolver uma maneira de representar partes de um todo, e assim surgiram as frações. A representação era diferente da que conhecemos hoje em dia, mas a ideia era a mesma. Uma fração é a representação de uma quantidade através da razão ou divisão de dois números inteiros. Na notação de fração que mais utilizamos, temos um número sobre o outro separados por uma barra horizontal. A parte de cima da fração é o numerador, que indica quantas partes são tomadas do inteiro. A parte de baixo é o denominador, e indica em quantas partes dividimos o inteiro. Por exemplo, se dividirmos uma pizza em 4 pedaços e retirarmos um desses pedaços, retiramos uma fração de 1/4 dessa pizza. Veja que o denominador 4 representa o número de pedaços em que a pizza foi dividida, e o número 1 mostra o número que foi retirado. Da mesma forma, podemos representar a parte da pizza que restou por uma fração, que nesse caso é 3/4. Bacana, né, gente? Muito legal. Agora que vocês observaram e aprenderam um pouquinho sobre o que é a fração, vamos recapitular aqui uma coisinha que ele falou lá. O numerador, ele sempre vai ser o número da parte que foi tomada do todo, certo? E o denominador é a parte que foi dividida do todo, né? Como ele explicou ali na pizzinha. Deixa eu mostrar aqui a minha pizzinha. Aqui é a minha pizza. Então, aqui nós podemos ver a pizza, tá? Em quantas partes ela foi dividida, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o denominador vai ser sempre a divisão do todo, tá? Em quantas partes que eu dividi esse todo aqui? Eu dividi em 5 partes. E o numerador vai ser sempre a parte tomada, ou a parte que ficou, que sobrou, tá? Então aqui, o numerador, aqui é o 2, certo? Então, quantas pizzas foram tiradas daqui? 2, né? Então, ó,
2 pizzas no numerador. E como ele explicou, se fosse o contrário, quantas pizzas restaram? Qual foi a fração de pizza que restou? Nós diríamos que seria o quê? 3 quintos. Aí aqui seria o 3 e o 5, né? Porque a parte dividida foi 5 e a parte que sobrou foi 3. Estão entendendo? Então vamos continuar aqui. Tem que entender bem essa atividade, né, gente? Nós temos que aprender. Então, as frações, né? Agora que você já conheceu um pouquinho, né, da fração, ela é mais ou menos isso. Nós vamos aprender agora como é que se lê algumas frações, tá? Então aqui, a parte de cima da fração, nós sempre vamos ler um número normal. 1, 2, 3, 4, que é o numerador, certo? Já o denominador, nós vamos falar diferente. Por exemplo, quando o denominador for 2, por exemplo, o 1 estiver em cima, sendo o numerador, e o 2 embaixo, nós dizemos que ele é meio, ou ela é metade, tá? Então, 1 sobre 2 é a mesma coisa que meio, tá? Se eu tiver o número 3 embaixo, nós dizemos que é terço. O 4, quarto, quinto, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos e centésimos. E quando for 1000, nós dizemos que é milésimos, tá? Então, até o número 10, nós dizemos décimos, números decimais, tá? Décimos. Depois, a partir do número 11, nós acrescentamos uma palavrinha chamada de avos. Então, seria 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim sucessivamente. Compreenderam? Muito bem. Daqui a pouco a gente já vai ver se vocês estão mesmo entendendo. Partiu. Que fração a área colorida mostra? Vamos pintar a bolinha que representa a resposta correta. Então aqui a professora estava explicando lá, ó. Essa figura aqui foi dividida em 2 partes, né? E a parte pintada, colorida da fração, qual é? É 1/2, 3/4 ou 1/4? Diz lá. Acertou quem disse o meio. Muito bem, meio. Próxima figura foi dividida em quantas partes? Qual parte foi pintada dessa fração? Vamos ver? Muito bem. Ela foi pintada uma parte e essa figura foi dividida em 4 partes. Muito bem. Aqui, essa figura aqui. Aqui a gente já acabou de ver, né? Vamos ver se você acerta. Muito bem. Próxima figura. Ó, foi dividida em quantas partes? Quantas partes foram pintadas? Vamos lá? Isso, 2/4. Muito bem. E a última figura? Foi dividida em quantas partes? Foi pintada quantas partes? Foram pintadas quantas partes? Muito bem. Foi pintada 2 partes de 4 partes. Ok. Vamos lá. Aqui nós vamos observar a figura, vamos colocar a fração e vamos colocar como se lê essa fração. Vamos lá? Então vamos lá. Essa figura foi dividida em quantas partes? E quantas partes foram pintadas? Vamos ver? Muito bem. Como que eu digo? Como que eu chamo essa fração? Lembra que a professora falou? Vamos ver? Muito bem, 2/5. E a próxima? Vamos ver? 3/4. Foram pintados 3 partes do todo, que era o 4, né? Como que se chama essa fração? 3/4. Muito bem. E a próxima fração? Como se chama? Vamos ver aqui. 4/8. Muito bem. Agora deixa a professora vir aqui para cima. E a próxima? Vamos ver?
Vamos ver a próxima aqui. Tcharam! Meio. Muito bem, muito bem. Vocês já estão craques em fração, né? E deixa eu contar uma coisa para vocês. Assim que nós voltarmos para o colégio, a professora vai fazer uma aula só de fração. Aí vocês vão poder escolher. Ou a gente vai fazer a nossa fração com chocolate, ou nós vamos fazer a nossa fração com pizza. Beleza? Então tá bom, ó. Grava bem aí o que a professora diz, tá? Para você cobrar de mim mais tarde lá na frente. Beleza? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Por hoje é só. A gente só aprendeu a base da fração, né? O básico da fração, porque ela vem com muitas outras coisas para nós aprendermos. Mas hoje vamos ficar por aqui. É isso aqui que nós temos que aprender hoje, tá? Lá na sua apostilinha, então, você vai realizar as atividades das páginas 4 a 11, tá bom? E a professora vai enviar também uma atividade através do positivo ON, tá? Você vai responder e vai reenviar para eu ver se você fez certinho, tá bom? Então não pode esquecer, tem as atividades da apostila e a atividade que eu vou enviar, tá bom? Para que você responda e me reenvie, beleza? Então, matemática fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é fração, tá? Qualquer dúvida, você pode pesquisar também na internet, você pode observar a apostila, que tem bastante coisas ali também referente à fração, tá bom? Então, matemática já foi. Agora vamos lá. Agora nós vamos para ciência. Ciências, muito legal, gente. Nós vamos trabalhar algo muito importante. Algo que sem isso não há vida. Sem isso, pode esquecer que não tem jeito de viver. Então, nós vamos falar sobre a água. A água é um elemento básico para a vida, gente. Sem isso aí, ó, não existiria vida no planeta Terra. Então, nós vamos estar abordando sobre a importância da água. Vamos lá? Então, água e vida. Água e vida, elas têm que andar juntas, porque não tem como separar a água da vida nossa. Sem esse elemento, não, em lugar nenhum há vida sem esse elemento. Então, o planeta Terra apresenta uma grande quantidade de água. Na verdade, a vida como a conhecemos somente é possível na presença dessa substância, né? Então, animais, plantas, fungos, seres microscópicos, todos precisam de água para se manterem vivos. Isso mostra a importância de cuidarmos dos rios, dos mares, dos lagos e outras reservas de água, porque o nosso planeta Terra tem água, né? Ele deveria se chamar planeta Água, não planeta Terra, porque tem mais água do que terra. Apesar de ser água potável mesmo, água doce, ser bem menor, né? Ter mais água salgada. Então, nós vamos verificar aqui. Vamos lá? Então, lá. Vou colocar aqui mais para baixo. A água e os seres vivos. Então, na imagem aqui que a professora acabou de dizer para vocês, olha que impressionante. Aqui nós podemos ver que o planeta Terra é constituído de água, pura água. Toda a área azul corresponde à água dos oceanos. Pense, água salgada. Apenas as áreas verdes e marrons não são cobertas por água, mas elas também contêm muita água distribuída em rios, lagos, lagoas e reservas subterrâneas chamadas de aquíferos, que é muito importante isso aqui, gente. Grava bem essa palavra, aquíferos. É bem importante. São aonde fica guardado o maior tesouro do mundo, que é a água. Daqui a um tempo, futuramente dizendo, né? Esse vai ser o ouro. A água vai ser mais valiosa que ouro, diamante. Guardem isso que a professora está falando, hein? Que a água vai ser
o produto mais precioso que terá na Terra. Se a gente não cuidar, nós vamos ficar sem. Então vamos continuar aqui. Tcharam. Então o que são aquíferos? São reservas de água muito importantes. No Brasil existem 2 aquíferos principais: o Sistema Aquífero de Guarani e o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Então tá aqui, ó. Dá para ver aqui no mapinha, ó. Sistema Aquífero Grande Amazônia, ó. É grande mesmo, hein? E o Sistema Aquífero Guarani. São essas reservas de água, gente. Água potável, água doce. Então, são os principais aquíferos brasileiros. Nós temos que cuidar, né? Nós temos que cuidar, ajudar. Como assim, professora? Nós temos que ajudar a preservar a natureza, ajudar a preservar esses aquíferos. Nós temos que economizar na água. Nós temos que fazer a nossa parte também para que isso tudo venha dar certo futuramente, para que as pessoas que venham após nós, né, que elas também consigam ver esse sistema aquífero, por exemplo. Porque se acabar, acaba a vida também, né? Vamos lá? Então, gente, a água é um bem precioso, mas as águas do oceano também, porque tem vida dentro da água. Há vida nos oceanos, há vida nos mares, há vida nos lagos, há vida. E essas vidas dependem muito da água. Então a água é essencial para todos os seres vivos, mas alguns deles ainda precisam estar dentro dela para sobreviver. São os organismos aquáticos, como alguns tipos de plantas, algas, os mamíferos aquáticos, os peixes e outros animais invertebrados. Então, todos esses animaizinhos, eles precisam da água para sobreviver, né? Então, algumas algas podem alcançar vários metros de comprimento e outras são microscópicas. Então, olha o tamanho, que bacana. Os golfinhos são mamíferos aquáticos que respiram por pulmões. Por isso, eles precisam subir até a superfície da água para respirar. Olha que interessante. Então, ele não fica todo o tempo submerso, né? Ele volta para cima para respirar. Daí ele volta lá, mergulha e volta e respira. As sardinhas são peixes que vivem em grandes cardumes. Olha que legal. A Vitória régia é uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Olha que linda. Então, gente, é vasto. É vasto. A natureza é muito vasta. É impressionante. É impressionante como é linda a nossa natureza, né? Como Deus é perfeito. Então, vamos dar continuidade aqui. E também, né, além de tudo isso que a professora acabou de falar, também a vida microscópica na água. Microscópica! Estou com dificuldade de falar essa palavra. Ai, gente. Então vamos lá. Além dos organismos aquáticos facilmente vistos a olho nu, existem na água milhares de seres microscópicos ou de tamanho muito pequeno que compõem o plâncton. Tá? Então, esse plâncton é dividido em fitoplâncton, constituído pelas algas e bactérias que realizam fotossíntese. Então, é importante isso porque a água, né, gente? A água produz, essas plantinhas produzem o oxigênio, né? Para que os animais ali consigam respirar. Então, é através desse fitoplâncton. O zooplâncton, formado por minúsculos animais e outros seres que não realizam fotossíntese, mas servem de alimento para outros animais, tá? Então esse fitoplâncton, ele realiza fotossíntese debaixo da água, ou seja, né? Então aqui, galerinha, vamos falar da atividade agora. Vamos fazer os exercícios das páginas 10 e 11, tá? E vamos construir um gráfico de barras que mostra a quantidade de água dos exemplos representados na tabela. Então tem uma tabelinha lá na apostila que fala das porcentagens de água. Então você vai verificar essa tabelinha lá, tem uns exercícios lá para vocês responderem, tá? E daí vocês vão fazer um gráfico de barrinhas
tá? Lembre-se de colocar os exemplos em ordem crescente, então vai ser crescente do menor para o maior, tá? De acordo com a quantidade de água que apresenta. Então essa atividade é muito bacana. Essa atividade, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Espera aí. É muito legal. Aqui. Não sei se dá para vocês enxergarem. É essa atividade aqui, ó, tá? Que diz assim: o planeta Terra tem 70% de água, o amendoim tem 5% de água, o corpo humano adulto tem 60% de água e a alface tem 95% de água. Bem bacana. Daí o que você vai fazer? Você vai fazer um gráfico de barrinhas, tá? Um grafiquinho. Aí você vai colocar lá o nome, né? Por exemplo, planeta, tanto por cento. Daí você vai erguer a barrinha. Sabe aquela barrinha assim, né, gente? A gente já fez essa barrinha em sala de aula. Se você tiver alguma dúvida desse gráfico, procure na internet, procure se certificar de como ela é feita. Mas não é difícil, não. Então, você vai fazer essa barrinha numa folha de sulfite, tá? Você vai pegar a sulfite, vai fazer o seu gráfico bem bonitinho e vai guardar na sua pastinha, naquela pastinha que a professora falou que vocês têm que ter com todas as atividades que eu estou enviando para vocês, tá? Então, algumas atividades a professora está pedindo para que você faça e coloque no positivo on, né? Que faça a devolução dessa atividade para mim no positivo on. E também outras atividades que vocês estarão fazendo e colocando naquela pasta que quando nós retornarmos a professora vai olhar, vai verificar tudo que foi feito, tá bom? Então, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá certo que o tempo é curto, então a professora precisa dar uma aceleradinha, então a gente só conversa mesmo, fala algumas coisas, né? Porque o tempo urge, a gente tem que fazer render o tempinho, né? Então, assim, gente, tô com muita saudade de vocês, tá? Então, não vejo a hora de ver vocês. Enquanto isso, façam a parte de vocês, façam as atividades online, gente. A professora vai estar lançando as trilhas também, novamente. Então, faça as trilhas, faça as aulas, tá? As avaliaçõezinhas, as atividades avaliativas que a professora manda, aquelas questõezinhas, tá? Façam tudo que a professora mandar, tá bom? A professora está tentando dar o melhor e eu espero que vocês também deem o melhor de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.